Neste episódio, Inexistência da Morte. Hoje vamos falar sobre se a morte não existisse. A primeira coisa que me veio à cabeça quando decidimos este tema foi um livro de José Saramago, As Intermitências da Morte, em que há uma parte do livro em que a morte decide fazer greve. E isso gera muitas implicações que inicialmente pareciam boas, mas que no desenrolar da história nós verificamos que não seria algo assim tão utópico como gostamos de acreditar. Poderia pensar. Uma das coisas que me lembro mais engraçada era as funerárias ficaram sem trabalho, então passaram a fazer funerais de animais. Também o desastre ecológico, pois nós temos poucos recursos, mas lá também acontecia, pessoas com doenças degenerativas levavam-nos a outro país para poderem morrer. Estava a acontecer esse movimento. Sobre a falta de recursos, eu acho que é assim o mais evidente, se a morte deixasse de existir de repente, agora, era que se calhar não podiam nascer mais pessoas. Não temos espaço. Ou então, iria obrigar-nos a desenvolver-nos tecnologicamente para podermos expandir para outros lados que não a Terra. Um ponto muito negativo que seria que ninguém se poderia reformar. Tu ias ter que trabalhar para sempre, ou até conseguires. Porque depois também há aqui esta questão que é, tu envelheces ou não? Ou duras realmente muito tempo? Exatamente. Porque lá está, porque depois também te esqueces das coisas, porque a tua memória não é eterna, tens lapsos de memória, e essas perdas de consciência por doenças degenerativas, do ponto de vista religioso, não irias para o paraíso, que das grandes religiões é sempre um ponto assente-se. Uma coisa gira seria a tua reinvenção constante, não é? Tu hoje eras engenheiro, amanhã podias ser bombeiro, ias querer estar sempre a experimentar várias coisas, ias querer arriscar mais porque sabes que não morres, mas depois também poderia ser demasiado cansativo e podias experimentar tudo e a derradeira experiência poderia ser a morte. Ou acabaria suicídio, ou deixarmos de fazer aquilo que nos poderia fazer imortal, seja um comprimido ou algo do género. Pegando um bocado também nisso que estás a dizer, a primeira coisa que eu pensei foi, não existindo a morte, que é o final de algo, como é que funcionaria o nascimento? Nós não tendo um fim, como é que iniciaríamos algo? E lá está, se a população seria a mesma desde o início dos tempos, seríamos sempre as mesmas pessoas que não morreram e, portanto, seriam aquelas que existem agora, mais as que foram nascendo, e tu poderias conhecer o primeiro ser humano que existiu à face da Terra. Pensei também em questões mais práticas, nas funerárias e nos seguros de vida, porque deixariam de fazer sentido, e não só os seguros de vida, mas os seguros contra acidentes e outros aspectos, porque não podendo morrer, talvez não existisse o cuidado que existe com não ter um acidente de carro, não cair do terceiro andar ou algo do género, e levaria também talvez a que muitas pessoas perdessem medos das alturas, como é que funcionariam os assaltos e aquelas questões de violência e tudo mais, se a inexistência de morte levaria ao medo das pessoas. E isto também faria com que a forma como as guerras são levadas a cabo perdessem algum do seu sentido, por mais não fosse um soldado que vai para a guerra, não vai sem saber que volta, porque se não houvesse a morte, a guerra não teria lugar como existe hoje em dia. Teria que ser uma questão mais estratégica e não de eliminação de pessoas e apenas números que vão e vêm. Outra questão que também pensei, que tu falaste também um pouco, seria se nós tentaríamos procurar acabar com o aborrecimento, depois de já ter tentado um pouco tudo, e como é que isso faria? Qual é que seria a diferença entre tomar um comprimido ou engolir uma granada, e se isso nos levaria a algum lado, se desde sempre tivemos o conhecimento de que a morte não existia? Ou seja, eu fiquei com esta questão levantada, se nós teríamos a capacidade de acabar com a vida ou não, ou se ela simplesmente naturalmente acontecia e nós fizéssemos o que fizéssemos não conseguiríamos chegar lá. Deixar também o apontamento que se nós não morrêssemos e lá está o tempo apenas decorresse, se nós teríamos pressa para alguma coisa, porque o tempo nós vivemos porque a vida tem os dias contados, e se não houvesse a contagem dos dias, nós teríamos pressa, e como é que seria o dia-a-dia sem essa pressa? Uma coisa que acabamos por concordar naquilo que pensámos foi que a morte é o que valoriza a vida. Tu falaste aí na falta de cuidado, na falta de medos. São esse tipo de experiências que nos fazem viver. E mesmo na questão dos desportos radicais, há sempre uma segurança, mas é o facto de nos aproximar um bocadinho dessa chegada que... Sim, exatamente. Nós façamos muita coisa. Nós poderíamos arriscar mais, mas se calhar depois tornava-se cansativo. Sabíamos que o que quer que fizéssemos... Sim, a questão de risco seria sempre relativa.
Uma coisa que eu me lembro também foi, imagina saltar de avião e que o paraquedas não abre e tu partias todo. Sim, não morrendo, Depois não em que morrendo. estado é que ficamos? Exatamente. Sim, e se conseguiríamos atingir uma regeneração, ou se permanecerias num estado em que não morres, mas depois também não consegues fazer mais nada. Pois, porque nós temos o exemplo das pessoas em coma que não estão mortas, mas também não estão vivas. Pois. Aí voltamos àquilo com que começaste, que é, neste hipotético universo, o que é que teria acontecido? Historicamente. Sim, se nunca houve morte, e aí eu acho que também só terá havido um momento de nascimento, porque não me faz sentido as pessoas irem nascendo. Sim, a questão evolutiva também perdia aquela ideia que nós temos, pelo menos no mundo em que vivemos. Eu creio que sim, ou então teríamos todas as evoluções da nossa Juntas. espécie exatamente juntas no mesmo planeta. Ao mesmo tempo. Desse ponto de vista gera algumas questões. Também pelo que tu falavas da parte ecológica, porque se tivéssemos insistido sempre todos, neste momento nós seríamos muitos mais do que somos agora. Depois, admitindo os nascimentos, não haveria recursos suficientes, creio eu, porque se já hoje escassam, imaginemos se Sim, todos os que já viveram estivessem vivos. e leva-nos a outro sítio, que é, se os recursos escassam, mas nós não morremos, teria que haver aqui uma forma diferente de nós estarmos Planeta. vivos e no planeta, porque acabando com os recursos, talvez até por uma questão evolutiva, adaptar-nos-íamos, porque a questão adaptativa existe porque existe a morte, e então aquele que está mais preparado ou está mais adaptado. Sim, nesse ponto tens razão, ou seja, não há evolução. Teríamos que nascer como nascemos. Ou então, seria algo do género que o Saramago propõe no livro, que é uma intermitência da morte, que é a morte faz uma greve. Existiu morte e de repente deixa de existir. Também há outro ponto, que é tecnologicamente podemos nos desenvolver nas áreas da saúde até um ponto em que temos capacidade de não morrer. Mas aí podemos escolher... Existe uma escolha associada. Existe Sim. uma escolha que é, ok, estou cansado ou não quero mais, posso morrer. A derradeira experiência, depois de estares cansado, a tua derradeira experiência seria sempre a morte. Tomar essa opção. Agora fizeste-me pensar que, no fundo, aquilo que aconteceria nesse mundo hipotético seria idêntico àquilo que acontece agora, no sentido em que nós procuraríamos ter um poder de escolha. Onde nós vivemos agora, neste mundo, existe a morte e nós sabemos que não existe uma escolha face a esse assunto, e talvez tecnologicamente nós caminhemos para viver mais tempo e, utopicamente, eternamente. Neste mundo, ter a escolha de poder viver para sempre. Neste mundo hipotético, nós, não podendo morrer, caminharíamos talvez para encontrar uma tecnologia que nos permitisse tomar a escolha de o fazer. Sim, vamos sempre procurando desenvolver-nos. Em direção àquilo que nós não... No fundo, o que nós procuramos sempre são escolhas. Claro que nesse universo levantaria problemas éticos, como hoje levanta a escolha de morrer, mas sim, acho que seria uma forma de o procurarmos. Falaste das guerras também, e eu estava-me a lembrar enquanto falavas que se calhar as guerras passariam muito por captura de soldados e menos pela morte deles, obviamente que não aconteceria. Mas sim, mas acho que era a captura dos soldados. Diminuir o poder ou a mão de ação e não tanto abatê-la, seria mantê-la inoperável. Sim, isso leva a outro apontamento também que eu não tinha referido, que é a questão da pena de morte, que não existiria, ou que desde sempre, quero-se dizer, e portanto desde sempre teria existido por uma pena que hoje em dia existe até ao fim de vida e que nesse caso seria eterna. Diga-se. Seria a verdadeira pena perpétua. E também, de certa forma, nesse lado não faria sentido, ou até que ponto é que faria sentido mesmo a pessoa que tivesse 40 anos de prisão, se ele não passaria bem os 40 anos, sendo que tinha uma eternidade ainda para viver quando saísse. Voltando aqui a um ponto que era, envelhecendo seria sempre algo que as pessoas pudessem evitar, porque já não teriam a mesma disponibilidade física nem neurológica no futuro, mas isso de envelhecer só faria sentido também num universo em que a morte passaria a deixar de existir, e não num universo em que a morte nunca existiu. Nunca existiu. Teria que haver um ponto de viragem. E depois... que essa intermitência... Está-me a lembrar aqui de coisas se calhar menos agradáveis, que se calhar haveria, tu envelhecendo, acabarias por ter armazéns onde seriam alocadas as pessoas que já não conseguiriam viver. Tu imagina os estados em coma ou algo do género. Sim, haveria aqui uma divisão em que... Terias outro tipo de cemitérios. Porque sim, e seria outra organização. Puxando um pouco à ficção científica que se passa hoje em dia na questão dos zombies e mortos-vivos, ter um estado em que existe um organismo vivo, mas que já não é bem um ser humano, já não está bem nas suas capacidades, diga-se, de viver com consciência e com... E agora, ao dizeres isso, eu lembrei-me de uma questão que é, tu não morres, mas
imagina num caso grave de desmembramento. Ou seja, imagina uma decapitação. Eu vou levar ao extremo. Como é que viverias decapitado? De facto, existem questões biológicas que fazem um grande impedimento a que nós consigamos perceber como é que tal seria possível. Com a biologia que nós conhecemos nesta realidade. Nem o cérebro consegue oxigenar, nem há circulação sanguínea, Exatamente. nem o cérebro consegue enviar informação ao coração para continuar a bater. Isso seria uma existência, teria que ser uma existência completamente diferente. Biologicamente falando, Biologicamente falando. todos os nossos corpos teriam que ter. Olha, poderia ter sido um processo evolutivo que nos levaria a um ponto em que não conseguíssemos morrer. Ou passássemos, nos elevássemos da forma física, talvez, que na nossa realidade leva ao degeneramento e à morte. Talvez nesta realidade tivesse existido um processo em que nós nasceríamos e nos afastássemos da forma física para existir eternamente como consciências. Se calhar vamos um bocadinho tocar também na teologia. Eu morrendo neste mundo, poderei viver de outra forma. Neste mundo, a inexistência de morte não seria assim um cenário tão utópico quanto isso. E iria gerar imensas implicações que não estaríamos preparados para lidar com elas Não, no momento. como conhecemos a vida. Como disse Saramago, Deus e da morte não se têm contado senão histórias. E esta é mais uma delas.